vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, rumores, boatos que ficam no entorno da nossa bolsa de valores, de forma específica, de forma geral no mercado como um todo, e toda vez que o nosso olhar colocado sobre essas informações nos leva a interpretações corretas, isso nos ajuda muito na nossa tomada de decisões. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025, agora são aproximadamente 10h15 da manhã, e eu vou conversar aí sobre duas empresas que talvez surjam como oportunidade nos próximos tempos. Isso não é a minha interpretação, é a interpretação daqueles rumores, daqueles informes, daquelas informações. Também vou conversar sobre a Selic, é importante a gente olhar que o mercado está olhando para ela, e também tem uma outra informação aí que talvez esteja sugerindo que a bolsa esteja batendo no seu fundo de queda e entrando numa fase de ascensão. Será que isso é possível? Nós vamos dar uma olhada nisso também. Como é muito cedo, eu nem vou dar uma olhada como está o Ibovespa nesse momento, porque recém nós estamos a 17 minutos da abertura do pregão, então não vale muito a pena ver isso agora, pode mudar muito ao longo do dia. De qualquer forma, estava abaixo dos 119 mil pontos. Então eu estou trazendo aqui o relatório Focus. Ele saiu no dia 10 de janeiro, última sexta-feira, e ele é publicado sempre na segunda-feira, dia 13. E veja que o mercado, com relação à inflação, para o fechamento, neste caso aqui, ó, de 2025, eles estão com o sentimento de que, em relação à semana passada, deu uma piorada, né, no IPCA na inflação, dá 5%. Acham que fecha a 5% neste ano. No ano de 2024, fechou a 4,84%, saindo da meta. A Selic, eles acreditam que, a exemplo do que aconteceu a semana passada, pode fechar aqui a 15%. Selic bastante alta, indicando que o mercado não está com um olhar otimista, pelo menos nesse começo de ano. Mas indo aqui para a nossa parte principal, eu tenho gostado muito das reportagens do petróleo. Elas têm estado assim, bem completas e tem um conjunto de informações que eu acabo entendendo como interessante. Então até talvez eu coloque como mais destaque aqui dentro do canal nas abordagens que a gente faz dessas informações na nossa bolsa de valores. A reportagem aqui em questão, ela é assinada por Eliomar Menezes e ela é do dia de ontem, dia 12 de janeiro de 2025. E ela sai da seguinte forma: por que Sanepar e ISA-CETEP, a SAPR4 é a Sanepar, e a ISA-CETEP, que agora não é mais ISA-CETEP, né? Ela é ISA Energia, e o seu ticker agora é ISA-E. Eu adquiro aqui no canal, faz parte da carteira do canal, a ISA-E4, mas também tem a ISA-E3, que é a sua ação ordinária. Então, por que essas duas podem disparar em 2025? E vai apresentar aqui os motivos. Aqui no subtítulo, ó, conheça os fatores que podem transformar ISA Energia e Sanepar em grandes destaques do mercado, incluindo indenizações e crescimento de dividendos. Então, por que ISA-CETEP e Sanepar podem surpreender em 2025? O mercado financeiro é uma arena dinâmica, e algumas empresas, como o ISA e Sanepar, elas chamam a atenção pelos seus potenciais de valorização. Então, estou falando aqui na mudança de preço de forma positiva dessas duas companhias. Enquanto os desafios macroeconômicos e setoriais influenciam suas trajetórias, oportunidades significativas como indenizações bilionárias e crescimento sustentável despontam no horizonte. São dois fatores que eles entenderam aqui, ou pelo menos na reportagem, pelo Eliomar Menezes, entenderam como relevantes, que é indenizações possíveis futuras e o crescimento sustentável dessas companhias. Separando elas, indo aqui de uma forma mais específica, para a ISA-CETEP, tem indenização à vista e potencial de alta. Então, a ISA Energia, gigante do setor de transmissão de energia, enfrentou em 2024 desafios, com suas ações recuando cerca de 16,7%. Para o canal foi uma beleza isso, porque nos proporcionou comprar mais ações da ISA Energia. Esse movimento foi amplamente impulsionado pela venda de ações da Eletrobras. Eu não concordo com essa afirmativa, tá? Muito pelo contrário, acho que a venda de ações da Eletrobras, de certa forma, até movimentou positivamente. E também ele considera aqui as incertezas econômicas. Aí está falando mais, está dando uma generalidade, uma generalização, está fazendo uma generalização com relação ao que vem acontecendo no país em função da administração da economia, feita pelo Ministério da Fazenda, que nós todos estamos vendo aí. Então ele não toca no ponto, mas é sobre isso que ele está se referindo. No entanto, fatores fundamentais indicam um cenário positivo para o futuro. Ele está olhando aqui para uma indenização de 2,5 bilhões até abril de 2025. Então, a ISA está em negociações avançadas com o governo para uma indenização que pode superar 2,5 bi.
Esse valor representa aproximadamente 14% do valor de mercado da companhia. E se concretizado, proporcionará uma economia anual de 200 milhões em despesas operacionais. Então, é um fator que está sendo observado do ponto de vista da indenização e o reflexo na parte operacional. Esses recursos podem reforçar os dividendos e a saúde financeira da empresa. Então, a saúde financeira, do ponto de vista de ter um caixa maior e até os investimentos que estão previstos na ordem de 15 bilhões, que a companhia tem até 2030, aqui um pouco amenizado, e do outro lado, claro, né, vai sobrar recurso e, consequentemente, isso passa a ser disponibilizado sob a forma de dividendos. Principalmente se houver, se nós encontrarmos no balanço da companhia alguma reserva de lucro. Mas isso, se acontecer, nós só vamos saber a partir do segundo semestre de 2025. Veja que tem um fator aqui dos dividendos atrativos também. Mesmo diante da volatilidade, a ISA continua oferecendo dividendos consistentes acima do esperado pelo mercado. E tem mesmo. Considerando os proventos já anunciados, que na verdade eles são relativos ao ano de 2024, porém a Datacom ela está ocorrendo agora nos primeiros 3 meses de 2025. Então, janeiro, fevereiro e março, nós já mostramos isso no canal, com a expectativa de que nesse ano vai aqui, R$ 2,36. Isso aqui já está fechado. Se ela se mantiver no preço que nós compramos pela última vez a ação, de R$ 2,95, veja que isso nos dá um dividendo aqui de 10,28%. Eu de fato nem sei, às vezes é o que é esperado pelo mercado. De qualquer forma, os dividendos são bastante atrativos. A combinação de estabilidade e potencial de valorização torna a empresa uma escolha interessante para investidores que buscam retorno no longo prazo. Bom, falamos da ISA Energia, também tem a Sanepar. Não faz parte aqui da carteira do canal, mas o pessoal volta e meia me pergunta sobre ela. Crescimento sólido e oportunidade no horizonte. A Sanepar, referência no setor de saneamento, também se destaca apesar das oscilações nas ações, impulsionadas por narrativas de crise hídrica e incertezas regulatórias. A empresa apresenta múltiplos atrativos e uma trajetória de crescimento sustentável. Aqui eu concordo com o crescimento sustentável. Já os múltiplos atrativos eu fico um pouco em dúvida. Na minha opinião, não chega nem perto, por exemplo, da Copasa. Fundamentos fortes mesmo com volatilidade. Os reservatórios da Sanepar mantiveram-se em níveis elevados, mesmo em cenários adversos, afastando preocupações com crises hídricas. Então, claro, isso aí de fato afeta o preço da ação, eu digo do ponto de vista da expectativa, mas quando você vai olhar lá para os reservatórios, eles estão em níveis elevados. A empresa segue apresentando margens robustas, com lucros crescentes e dividendos consistentes. E dividendos consistentes não é a mesma coisa que dividendos atrativos. Veja aqui a Sanepar, no caso aqui da nossa projeção de 2024, para 31 centavos de proventos, ela pagou quase isso em 2000. Projeção não, isso é o que ela está fechando, 31 centavos. Pagou quase isso em 2023, o seu dividendo yield fica em 5,68, veja que é bem abaixo da ISA Energia. E a companhia também tem perspectivas de indenização, embora as negociações relacionadas às indenizações ainda estejam em andamento, é esperado que novidades surjam até o final de 2025, então ainda se pode levar isso aí para mais tempo. Dividendos promissores. Com o payout atualmente comprimido, a gente viu agora há pouco, devido aos investimentos, a expectativa é que os dividendos da Sanepar cresçam nos próximos anos. Então aqui está uma expectativa que você pode considerar na hora de alguma forma, né, levar em conta a possibilidade de colocar a companhia na sua carteira. E o que esperar aqui de ISA e Sanepar? Bom, para os investidores que são focados no longo prazo, é o nosso caso aqui, gosta de se associar com as empresas e permanecer com elas, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça ao longo do caminho. Tanto ISA quanto o Sanepar oferecem um equilíbrio interessante entre risco e retorno. As possíveis indenizações podem impulsionar significativamente os resultados dessas empresas, enquanto seus fundamentos sólidos garantem uma base estável para crescimento. Aqui tem dicas para os investidores, eu vou deixar para você se quiser assistir ou quiser ler essa reportagem do petróleo, né? Foco no longo prazo, atenção aos dividendos, acompanhe as negociações e dá uma série de dicas. E depois fecha aqui, ISA e Sanepar. Vale o investimento? Bom, embora o mercado possa ser imprevisível, os fundamentos dessas empresas indicam que há potencial de valorização significativo. ISA, CETEP e Sanepar são opções a considerar com atenção. Já na outra parte da nossa abordagem, saiu aqui na Money Times, lembrando, né, a Money Times ela pertence ao grupo BTG, que tem uma forte ligação com o governo atual. Da mesma forma que Infomoney, XP, assim como
seu dinheiro também está vinculado com o BTG. Então veja que tem todo um conjunto de mídia e muitas vezes a gente precisa ter um pouco de atenção para isso, levando em consideração que pode haver algum conflito de interesse. Quem assina essa reportagem é Juliana Caveiro, ela é do dia 11 de janeiro, mas aqui eu deixei esse atualizado interessante porque foi atualizado no dia de hoje, às 8 da manhã. Então, note que o PagBank, ele entende que o ciclo de baixa do Ibovespa ele está próximo de terminar e assim iniciar um ciclo de alta. Só que, claro, ele está levando aqui em consideração uma análise técnica que nós não consideramos no canal aqui no geral, certo? Mas é bom entender porque às vezes essas reportagens saem, ou seja, é quase um informe, e isso vai, de certa forma, contaminando o mercado e tentando levantar o índice. Eu não estou dizendo que é isso que tem por trás, mas muitas vezes sugere que possa ser isso. Então, desde que renovou sua máxima histórica em agosto, no final de agosto de 2024, o Ibovespa está em processo de correção. Eles chamam de correção, mas na verdade é uma curva de baixa bem forte. Então veja que até as palavras eles medem na hora de colocar dentro dessas reportagens. Por isso que eu digo, a gente tem que olhar com certo cuidado para tirar a interpretação correta. Na avaliação técnica, então estão levando em consideração a análise técnica do PagBank, o cenário quantitativo sugere que o ciclo de baixa está próximo de terminar. Na semana, o principal índice da Bolsa Brasileira, na semana passada, né? Lembrando que essa reportagem aqui é do dia 11. Então eles estão no sábado, considerando a semana que passou. Então na semana, o principal índice da Bolsa Brasileira finalizou com um saldo positivo de 0,27. Então estão tentando, não é nem olhar o copo meio cheio, né? É um pedacinho só do copo vazio, um pedacinho só do copo cheio e um grandão do copo vazio. Mesmo após o índice fechar abaixo dos 119 mil pontos. Eu olhei agora há pouco, agora são 10 horas e 35 minutos, e o índice está abaixo dos 119 mil pontos. Isso na sexta-feira. Após divulgação, o que influenciou aqui? Ó? A divulgação do IPCA, então a gente já sabe, né? 4,84 está fora da meta, índice que mede a inflação brasileira, e eles olharam também para o índice que mede o desemprego nos Estados Unidos. Na verdade, mede o emprego, né? É o contrário. Então, se cresceu lá, isso acontece, isso pode refletir nos dados inflacionários deles. Os dados divulgados pelo IBGE, que está sob suspeita, mostram que houve uma alta de 52% da inflação em dezembro. O IPCA fechou 2024 a 4,83 e estourou a meta do Banco Central. E aí no final aqui eles fazem uma composição da carteira deles, né? Então eles tiraram da carteira Petrobras, JBS e Amazon, aqui é BDR, e colocaram quem? A queridinha do momento, BB Seguridade. Então estou muito de olho nisso, né? Porque não é uma boa notícia que ela seja uma queridinha. E mantiveram quem já fazia parte, no caso do Banco do Brasil. BB Seguridade e Banco do Brasil fazem parte da carteira do canal. Interpretação. Do ponto de vista da ISA Energia, eu vou continuar comprando. Quanto mais pressionado tiver o mercado, melhor. Farei novas compras. A gente vê aí o horizonte, né, da possibilidade de uma indenização. Isso, evidentemente, vai refletir nos proventos de 2025. Não, nos proventos de 2026, porque, do ponto de vista contábil, a ISA ela fez um giro aqui. Começou a colocar suas datacom, ou seja, até quando você pode ter ação, sempre. Não é que seja sempre. Ela já vinha fazendo pagamentos uma vez ao ano, mas desta vez ela está pagando em 3 vezes, mas tudo nos 3 primeiros meses, talvez continue assim, colocando suas datacom simplesmente para o exercício seguinte. Ou seja, fecha o exercício de 2025, paga em 2026, só mudando ali a datacom, já vinha fazendo isso. A Sanepar não tem pago proventos no patamar que a gente gosta aqui no canal, que é no mínimo 6%, mas a gente viu aí que ele fez investimentos e pode, tanto por conta dos investimentos, ou por conta das indenizações, ou por conta das indenizações, acabar vindo a melhorar esses proventos. E com relação à nossa bolsa, está encerrando o ciclo de baixa, é olhar para ver. Eu, nesse momento, não acredito muito, eu prefiro ver dia a dia, não apostaria nesta reversão. E dito isso, vou ficando por aqui. Me despeço de você, espero que você tenha gostado. Me despeço de você desejando que você fique com Deus. E deixando, como sempre, o meu grande abraço.